Muito bem, queridos irmãos e irmãs, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a este reinício de trabalhos neste dia 17 de janeiro de 2024 e vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos doutrinários, passando a palavra para o nosso irmão Jailson Santana Bispo, que vai eh, ler e analisar a mensagem número 47 do livro Verdades que te foram ocultadas. Jailson, a palavra é sua. Pode compartilhar. Ok, Ernesto. Boa noite, meus irmãos. É muito bom retornar a esses trabalhos. Inicialmente, Ernesto, eu quero agradecer a você aí, porque quem costuma fazer essa primeira análise da mensagem no retorno é você. Então, agradecer a você aí pela oportunidade, a Cícero e a toda a espiritualidade. O trabalho do Trevo, apesar dele ter ficado, né, na parte material suspenso por alguns dias, mas parece que o tempo é muito longo. Então, a gente, na quarta-feira passada, quando nós retornamos, é um motivo realmente de felicidades. Então, quero pedir o auxílio ao nosso querido e amado Pedra Roxa para que a gente possa analisar essa mensagem, que é, assim, muito interessante, ok? Então, a mensagem é número 47. É uma mensagem que foi psicografada em 19 de junho de 1948, e ela nos fala o seguinte: para todo festim, o Rei Nosso Senhor envia os seus servos a convidar todo aquele de boa vontade que deseja comparecer, em virtude do próximo festim ser um dos mais extraordinários, em comemoração às bodas do Cordeiro. A humanidade agora será prevenida e chamada para um convite todo especial. Como o seu tempo se aproxima, o Senhor reuniu seus servos e disse-lhes: escolham as missões e vamos dar início ao grande convite. Aos que seguirem para a terra, lhes serão fornecidos invólucros materiais possuidores de todas as faculdades especiais para o fim desejado, e lá deverão aguardar a época de dar início ao trabalho. Disse o Senhor aos seus outros servos: os que enviei à terra já se encontram em condições de serem utilizados. Ide e procurai-os, e por intermédio deles pregai, advertindo e convidando a este banquete de amor que vou realizar e oferecer. Convidem com insistência, ensine o caminho e forneçam a túnica nupcial aos que não a possuírem, e que são os ensinamentos verdadeiros. Sejam benevolentes para com todos os ignorantes e humildes que tiverem boa vontade. E não olhem o tempo gasto com estes, contanto que fiquem em condições de também comparecerem. Havendo ainda boa vontade, mas ignorância completa, deverão procurar todos os meios para fazê-los compreender, e, neste caso, utilize as faculdades dos intermediários e provoque fenômenos para facilitar o trabalho. Se tudo isto não produzir resultados, não despreze ainda os de boa vontade. Lance o último recurso, utilizando os fluidos dos intermediários que lá estarão para a materialização, e apresente-se falando diretamente, se necessário. Disse mais o Senhor: a boa vontade é tudo para mim, e onde ela estiver, desejo que tudo seja feito para trazê-la ao festim. Quanto aos rebeldes e obstinados, não percam tempo algum. Orem por eles e implorem misericórdia, porque ai daquele que não aceitar este convite. Todavia, recomendem a todos que não basta ouvir os vossos ensinamentos, é preciso segui-los e compreendê-los, porque a ignorância é como um animal que não dispensa o freio, e como ao festim ninguém poderá comparecer amordaçado, torna-se indispensável o esclarecimento que a si mesmo controla. Ciência, ciência, porque tudo é lei, 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 porque tudo está escrito e arquivado na biblioteca divina. Agora que na Terra vai terminando o último milênio de seu curso primário,
ai daquele que não estiver preparado para o grande exame e com ela passar o curso secundário, pois terão de voltar a uma escola ainda primária, onde repetirão todo o seu curso cheio de sofrimentos. Eu vou retornar a mensagem aqui no início, para o primeiro parágrafo, porque essa mensagem ela é muito interessante. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena referência ao apóstolo João. Se a gente pegar em Apocalipse, no capítulo 19, dos versículos de 7 a 10, disse que João, o apóstolo, né, ele viu e ouviu os anjos, os seres celestiais, louvando a Deus, porque estava quase começando um evento que marcaria o início de uma nova vida para a igreja. Ou seja, dentro dessa visão de João, ele entendeu como se fosse o casamento de Jesus com a igreja. E por que esse casamento? Se a gente pegar nos tempos mais remotos, a gente sabia, né, que o casamento que acontecia entre duas pessoas era diferente dos tempos atuais. Normalmente, o noivo ele era escolhido pelo pai da noiva. Muitas vezes a noiva nem sabia que ia se casar. Então era como se fosse, na realidade, uma vontade exclusiva do pai. Então ele escolhia o noivo, depois que se marcava esse casamento, isso muito ligado à igreja, né? Se marcava esse casamento, levava-se um tempo, aproximadamente de um ano, para depois efetivamente ter o casamento, e depois sim que essa noiva, depois desse intervalo de tempo, se fazia uma festa, uma procissão, para que realmente os noivos fossem apresentados, né, e recebessem os parabéns. Por que eu estou me referindo a isso? Por que é que o nosso querido irmão Pedra Rocha ele está fazendo essa referência ao apóstolo João, quando ele se referiu a esse casamento? Então, isso não tem muito a ver, essa história bíblica, essa passagem bíblica, com o que o nosso irmão Pedra Roxa, dentro da minha visão, ele quer que a gente entenda. O casamento que ele está exatamente se referindo é uma necessidade de uma mudança de vida, uma nova vida, que é exatamente o que acontecia, né? Quando duas pessoas, acontece ainda hoje assim, quando duas pessoas se ligam através dos laços matrimoniais para poder começar uma nova vida. Então, essa referência que está se fazendo, então, João, ele ter tido a visão de ouvir, né, os anjos, esses seres celestiais, louvando a Deus. Por quê? Porque o Senhor estava retornando, o Senhor estava vindo, o Senhor iria fazer um casamento. É uma referência que Pedra Roxa está fazendo para que a gente possa entender que nós estamos em um momento de transição planetária. Então, o conhecimento que nós tínhamos há 300, há 400 anos não é o mesmo conhecimento. O conhecimento ele vai se aperfeiçoando, ele vai despertando de acordo com o nível de entendimento que nós, almas encarnadas, temos a condição. Então, esse conhecimento ele vai exatamente nesse aspecto. Nós tivemos um evento marcado aproximadamente 200 anos, né? Quando o nosso irmão Allan Kardec ele codificou a doutrina kardecista. Então, a partir daquele momento, houve toda uma mudança na mentalidade humana. Por que eu estou me referindo a isso? A esse ponto específico, que a própria mensagem ela aborda muito sobre a questão da mediunidade. Então, foi exatamente nessa preparação, quando a espiritualidade percebeu que a humanidade aqui do planeta Terra já estava em condição de avançar mais, veio exatamente essa boa nova trazida pelo Cristo. Então, quando, na visão que eu tenho, no entendimento que eu tenho, quando o nosso querido Pedra Roxa ele faz essa correlação, é para que nós possamos entender que nós estamos vivendo um momento novo, uma nova vida. É como se fosse, na realidade, um matrimônio, não de Jesus com a igreja, mas da gente com a lei divina, com a lei espiritual, com a lei imutável. Então, quando
ele se refere a essa comemoração é para que a gente possa entender que ele nos convida para que a gente possa entrar em um novo nível. Só que observe o seguinte, ele diz assim, que envia os seus servos a convidar todo aquele de boa vontade que deseja comparecer. Um pouco mais na frente, no parágrafo seguinte, a gente vai entender que esse convite, ele não pode ser um convite forçado, não pode ser um convite obrigado. Então, todas aquelas pessoas, todas as almas que estão encarnadas hoje no planeta, utilizando o seu livre-arbítrio, se quiserem dar continuidade no seu processo espiritual aqui no planeta, vão ter que exatamente compreender e seguir a lei divina. Por quê? Porque se assim não fizer, se a gente não tiver a condição de acompanhar o processo evolutivo do planeta, a gente também não vai ter mais o merecimento de continuar no planeta. Então, essa boa nova é exatamente nesse aspecto, esse convite que o nosso Mestre Jesus está se referindo, é para que a gente possa entender que, primeiro, a gente precisa aceitar esse convite e colocar em prática esses ensinamentos. Não adianta somente a gente estudar a lei divina se a gente não aplicar em cada um de nós, se servir como um instrumento de evolução, como um instrumento de transformação. Talvez sim, possa também servir para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos. Mas a cobaia tem que ser cada um de nós. Então, nós é que precisamos compreender. Então, o que é que ele está se referindo? Que em função dessa transição planetária, que não começou há poucos anos, e já vem ocorrendo há mais de 500 anos aqui no planeta Terra, como se faz parte de uma transição planetária, ele se refere à questão de um festim, de uma festa, um convite todo especial, para que a gente possa realmente assim comemorar essa questão das bodas do Cordeiro como se fosse realmente uma nova fase planetária. Que todos nós conseguimos perceber isso, independente da nossa crença religiosa. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento que parece que nós criamos as coisas aqui e a gente passa pelo efeito quase que de forma imediata, de forma simultânea. Por que está acontecendo isso? Porque da mesma forma que nós estamos evoluindo, o planeta e a humanidade que faz parte do planeta que nós habitamos está evoluindo da mesma forma. Então, quando ele disse, né, que ele solicitou que fosse encaminhado os seus mensageiros para nos fazer os convites, para que a gente possa realmente fazer parte, né, desse festim, é exatamente para que a gente acompanhe esse processo evolutivo e observe que foi um convite todo especial pela importância desse momento de transição planetária. Então, inicialmente eu queria realmente ter feito essa apenas abordagem, né, sobre o que o apóstolo João ele previu como se fosse realmente uma festa dos céus, porque realmente é um momento importante, é um momento que tem uma utilidade muito grande no processo evolutivo que nós estamos passando aqui no planeta. E aí ele continua dizendo, né, que como o seu tempo se aproxima, aí ele diz que o Senhor reuniu seus servos e disse-lhes: escolhas as missões e vamos dar início ao grande convite. E aí ele faz uma outra referência que é extremamente interessante, quando ele diz: aos que seguirem para a terra, lhes serão fornecidos os invólucros materiais possuidores de todas as faculdades especiais. Primeiro, ao que se refere o nosso mestre Pedra Rocha, quando ele se refere ao invólucro material? Nós estudamos aqui no trevo que nós somos uma trindade. Nós somos formados de corpo físico, que é esse invólucro material que ele se refere. Nós somos formados de um espírito, que é a nossa centelha divina, e nós somos, no meio dessa trindade, entre o espírito e o corpo físico, tem exatamente o que nós somos: almas formadas também de matéria, mas de uma matéria muito mais sutil, de uma matéria muito mais evoluída, de uma matéria em um estado de evolução muito maior do que a matéria do corpo que nós habitamos. Por quê? Porque esse corpo físico,
ele é moldado de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. A gente já falou aqui em outras oportunidades que nem a questão do sexo a alma tem. A questão sexual, ela é definida de acordo com a minha necessidade reencarnatória. Então, se a espiritualidade, se os senhores do karma achar que eu tenho a condição, a alma, de fazer um trabalho que me traga um crescimento maior em um corpo feminino, eu vou reencarnar em um corpo de uma mulher, um corpo feminino. Da mesma forma, se for em um masculino, vai acontecer o mesmo processo. Então, a alma em si, ela não tem sexo. O sexo da alma é definido de acordo com aquela necessidade que ela tem naquela determinada reencarnação. Então, aí o que é que ele está se referindo? A questão do invólucro, para que a gente possa entender dentro desse processo de trino, desse processo de trindade, que nós não somos o espírito, a partícula divina, como nós não somos também o corpo físico. Nós somos a alma. É como se fosse um motorista que estivesse conduzindo um automóvel, que todas as experiências nessa condução não vão para o automóvel, não vão para o corpo físico. Essas experiências ficam registradas na condição espiritual da alma. E observem que ele falou sobre uma outra coisa que é extremamente interessante. Possuidores de todas as faculdades especiais para o fim desejado, e lá deverão aguardar a época de dar início ao trabalho. A que faculdade ele está se referindo? Ao processo mediúnico. A mediunidade que tem a possibilidade de interagir com os dois planos, o plano que nós vivemos, pelo fato de estarmos encarnados, o plano da matéria ou plano material, e o plano espiritual, de onde efetivamente nós viemos e para onde nós vamos retornar. Então, é através dessas faculdades que existe a possibilidade da gente interagir com os dois mundos. Por exemplo, esse trabalho que foi desenvolvido aqui pelo nosso querido irmão Pedra Rocha, foi através de quê? Foi através do processo mediúnico, através da psicografia, foi possível ele intuir o médium na parte material, na parte física, para que ele pudesse psicografar e transmitir esses ensinamentos e essas mensagens do nosso mestre Pedra Rocha. Então, a faculdade mediúnica, ela vai ocorrer de várias formas. O trevo trabalha isso em sua parte mediúnica. O trevo trabalha isso no processo da desobsessão, trabalha isso no processo do equilíbrio do centro de forças. Então, são essas faculdades que nós, que estamos presos ao invólucro material, ao corpo físico, a gente tem possibilidade de interagir com o mundo espiritual, do mundo que efetivamente nós somos. Então, é importante, quando ele se faz, faz essa referência, e observe que ele diz assim, ó, aguardar a época de dar início ao trabalho. A que trabalho ele está se referindo? Ao trabalho exatamente desse convite. E aí observe que ele continua dizendo, depois o Senhor disse aos outros servos, né? Os que enviei à terra já se encontram em condições de serem utilizados. Ide e procurai-vos, por intermédio deles, pregai, advertindo e convidando a este banquete de amor que vou realizar e oferecer. O que Pedra Rocha está fazendo aqui? Pedra Rocha, pelo fato de ter ficado na parte espiritual, no plano espiritual, pelo fato de estar desencarnado, Pedra Rocha tem a possibilidade de se guiar, de se ligar aos médios na parte material para poder exatamente transmitir essas orientações, transmitir esses ensinamentos, transmitir esses conhecimentos. Que é exatamente a mesma coisa que o nosso mestre Shebna fez, que é o nosso mentor espiritual do Círculo Branco. Ele, através da via mediúnica, ele passou toda a estrutura em si da ordem e passou todo o conhecimento para que esse conhecimento pudesse ser divulgado através do trabalho aqui do trevo sagrado, né? Que é o trabalho que faz o trabalho, que é a loja que faz o trabalho com o público, né? Então, observe o seguinte, ele está dizendo que nós já temos essa condição. Se nós pegarmos alguns anos atrás, a mediunidade era um processo considerado um processo de loucura. Hoje nós tivemos a oportunidade de atender uma irmã que ela disse que entre 5 e 12 anos, ela sofreu muito, ela apanhou muito, ela foi colocada como se ela fosse uma doida. Por quê? Porque ela via determinadas coisas da parte espiritual e ela falava isso. E os pais delas não compreendiam. Então, uma criança
uma alma presa em um corpo de criança e ela tinha a mediunidade desenvolvida e ela enxergava determinadas coisas do mundo espiritual, ela ouvia determinadas coisas do mundo espiritual e no momento que ela falava com os pais achavam que a menina estava realmente assim em um processo de desequilíbrio. Nada mais era do que um processo mediúnico. Então ele está dizendo que nós já estamos em condições de serem utilizados. Então, a gente vê tantos médicos que temos aí, nós temos a nossa querida irmã Roseli, que trabalha lá com a irmã Caridade, que trabalha com o irmão Sete Flechas, nós temos Thelminha aí, que trabalha aí com o nosso irmão Tupinambá, tantos outros médios, Bárbara, que trabalha com Timbó. Então, são irmãos, nós somos médios que já estamos em condições de utilizar o nosso processo mediúnico a bem da coletividade. Porque nós tivemos aí o exemplo dado pelo nosso irmão Chico Xavier, que durante todo o período que esteve encarnado, através da sua mediunidade, trouxe tanto conhecimento através de tantas e tantas psicografias. Psicografou mais de 400 livros, onde você tem sentimentos, você tem conhecimentos, você tem orientações de vários aspectos. Então, ele está exatamente dizendo, né, que os irmãos que já estão aqui na parte material, nós que estamos encarnados, nós já temos a condição que, através de nós, a espiritualidade possa pregar, possa convidar, possa trazer o conhecimento, possa trazer o auxílio, possa trazer a orientação. Então é muito interessante essa mensagem, porque ela aborda de uma forma assim muito precisa, de uma forma muito clara a questão mediúnica. E observe, quando eu me referi ao apóstolo João, né, ali também foi uma manifestação mediúnica. Ele, através da vidência dele, ele teve a condição de enxergar o mundo espiritual, os anjos celestiais. Então, esse processo mediúnico não é uma coisa que aconteceu agora. Já existe há muito tempo, desde o início dos mundos, mas hoje é uma coisa que a gente dá muito mais credibilidade. Então, a gente consegue perceber que essa sensibilidade, não importa a forma que vai se manifestar, que se vai ser através da evidência, se vai ser através do processo incorporativo, não importa. Todos nós temos essa sensibilidade mediúnica. O que modifica é apenas o nível de sensibilidade em relação às pessoas, alguns com essa sensibilidade muito mais aflorada, muito mais presente, e outros de uma forma um pouco mais, digamos assim, ainda bloqueada. E é efetivamente a forma que essa manifestação mediúnica ela vai ocorrer. Mas nós precisamos exatamente entender isso, que o nosso querido irmão Pedra Roxa, ele está batendo de uma forma assim muito clara, de uma forma muito precisa em relação, primeiro, à modificação, ao processo de transição planetária que está acontecendo na Terra, tá certo? Mas principalmente pela necessidade da gente estudar a lei, compreender a lei e colocar a lei em prática, praticar a lei. Não adianta apenas ficar no estudo que não vai nos levar a lugar nenhum. E aí ele continua, né? Dizendo que nós devemos convidar, indicar o caminho, né? Fornecer essa túnica nupcial, que é o que essa túnica que ele se refere, é uma vestimenta limpa. A gente, quando ele voltando à questão do casamento, a noiva, quando ela vai casar, ela normalmente era orientada lá no passado, né, para que ela pudesse realmente ela se vestir com linho fino, um linho puro, né? Um linho resplandecente, que na realidade, se a gente fizer uma simbologia, isso representa realmente assim a justiça dos justos. Então, quando a gente se prepara para um casamento, a gente escolhe a melhor roupa, a gente escolhe uma roupa que nunca foi utilizada, uma roupa branca que acaba simbolizando a pureza. Ele está fazendo uma correlação com relação a isso, né? Então, quando ele diz assim, ó, a túnica nupcial aos que não a possuírem e que os ensinamentos, que são os ensinamentos verdadeiros, ou seja, a que ensinamentos verdadeiros ele se refere? Aos ensinamentos das leis divinas, as leis imutáveis, as leis que não se modificam para privilegiar nenhum tipo de ser. E aí ele continua alertando que coisa interessante, que a gente deve ser, né, ele orienta aos seus discípulos, né, que deve ser benevolente com todos os ignorantes,
e humildes que tiverem boa vontade. Primeiro, quando ele se refere à questão dos ignorantes, ele está se referindo em ignorantes em relação ao conhecimento da lei. Mas que se forem pessoas humildes, se tiverem boa vontade, a gente não deve olhar o tempo gasto com esses irmãos. Então, quando a gente conhece alguém que a gente vê que essa pessoa tem a boa vontade de aprender, ele pode não ter nenhum estudo na parte material, mas a gente deve dispensar todo o tempo necessário para que ele possa compreender. Por quê? Porque dentro de si ele já tem a boa vontade do aprendizado. Então é por isso que ele se refere, ignorante, mais uma vez, em relação ao conhecimento da lei, né? Mas que sejam realmente assim pessoas humildes e que tenham boa vontade em aprender. E aí ele continua dizendo, contanto que fiquem em condições de também comparecerem. Ou seja, não se pode alguém participar de uma festa como essa, de um convite como esse, se ele for ignorante. Então, as condições serão criadas, mas efetivamente precisa ter boa vontade para que todos nós possamos ir em condições de igualdade. E aí ele continua dizendo, ainda havendo ainda boa vontade, mais ignorância completa, deverão procurar todos os meios para fazê-los compreender. E neste caso, observe que coisa interessante, por isso que eu grifei isso aí em azul. Utilizem as faculdades dos intermediários e provoquem fenômenos para facilitar o trabalho. Faculdades dos intermediários. Quais são os intermediários que ele está falando? Se referindo à questão dos médios, né? E a que fenômenos ele está se referindo aí? Observe, meus irmãos, hoje já não é mais necessário, mas nós tivemos na época aí há 50, 60, 70 anos atrás, né? No próprio início da codificação da doutrina kardecista, a gente tinha vários movimentos que existiam, mesas girantes, por exemplo. A espiritualidade estava efetivamente movimentando determinados objetos da parte física para provar que existia uma força espiritual, que era uma força espiritual que a gente não conseguia enxergar, efetivamente aqueles que não tinham vidência, mas que existia essa força. Nós tivemos o quê? Nós tivemos a foto Kirlian, por exemplo, é um desses processos. Nós tivemos vários processos de materialização para poder a espiritualidade comprovar que a vida existia mesmo depois de você desencarnado. Nós temos um exemplo desse na casa. Para quem não teve a oportunidade ainda de ele ter o carrasco de tiro, né? Tem uma passagem dada pelo nosso querido mestre Shebna, que ele se refere ao sacerdote do templo de Casim, que foi assassinado por Jefeté, o marido da Odanaia. Então, todo mundo ali sem saber o que é estava acontecendo. Por quê? Porque ele não estava pregando a missa, não estava fazendo a missa. E aí, depois de alguns dias, o ectoplasma, uma energia vital, que estava ali no meio daquela multidão querendo saber o que é que tinha acontecido, ele utilizou esse ectoplasma e ele se materializou para dizer exatamente que ele havia sido assassinado. Então, aquilo ali é o quê? Aquilo ali é um processo de materialização. Mas observe, para quem não leu ainda o livro, para quem já leu, ele não revelou quem é que havia o assassinado, mas ele se materializou. Então, são essas faculdades que o nosso mestre Pedra hoje está se referindo, né? Que a gente possa provocar fenômenos para facilitar o trabalho. E no parágrafo seguinte, ele vai dizer: se até mesmo for necessário se materializar e falar diretamente com a pessoa, com uma forma realmente para que a pessoa medite, para que a pessoa entenda e para que a pessoa não perca a oportunidade. Então, no parágrafo seguinte, né, ele continua dizendo: se tudo isto não produzir resultados, não despreze ainda os de boa vontade. E aí ele coloca o que eu havia dito, né? Lance como último recurso os fluidos dos intermediários que lá estarão para a materialização e se apresente falando diretamente, se necessário. É exatamente o que eu tinha me referido aí ao que aconteceu lá com o sacerdote do templo de Casim. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que a espiritualidade, quando ela vai fazer, por exemplo, um trabalho de cura, ela pega o ectoplasma que é liberado pela parte material, tá certo? E ele pega esse ectoplasma, que é uma energia vital que só tem de quem está encarnado, e ela utiliza esse ectoplasma para, por exemplo, fazer um bisturi para poder fazer uma cirurgia. Então, é através dessa energia vital, que exatamente você tem a possibilidade do irmão que está desencarnado,
ele se materializar e apresentar-se na parte física, na parte material. Então, voltando ainda, reforçando o que havia sido dito, hoje não tem mais essa necessidade, não tem mais a necessidade da materialização. Por quê? Porque todo mundo hoje sabe que quando morrer, independente da crença religiosa, sabe que a vida vai continuar de alguma forma. A gente aqui não acredita no processo da ressurreição. A gente não entende que seja dessa forma. A gente acredita no processo da reencarnação, tá certo? Mas todo mundo sabe que a vida vai continuar de alguma forma, independente daquilo que acredite na parte material. E aí ele continua dizendo, né? Que disse mais o Senhor: a boa vontade é tudo, e para mim é tudo para mim, e onde ela estiver, desejo que tudo seja feito para trazê-la ao festim. Observe, mais uma vez, Pedra Roxa está batendo. Isso a gente precisa refletir sobre isso. Por que que Pedra Roxa está sendo assim tão incisivo em relação à questão daquele que tem a boa vontade? Porque, meus irmãos, a gente não pode, de forma nenhuma, deixar aquele irmão que está querendo chegar no esclarecimento, está querendo chegar à luz, a gente não pode deixar de dedicar todo o nosso tempo para o entendimento dele. A espiritualidade coloca uma coisa extremamente interessante quando ela diz assim, olha, que o conhecimento espiritual é o mesmo utilizado para levar a luz, pode ser utilizado também para levar as trevas. Depende apenas da nossa escolha. Então, todo aquele irmão que tiver boa vontade, a gente deve dedicar todo o tempo necessário para o despertamento e para o conhecimento. Lá na frente ele vai explicar isso aqui por quê, porque ele está batendo na tecla da boa vontade. E observe, aí ele faz um alerta. Aí ele diz assim, ó, quantos aos rebeldes e obstinados não percam tempo algum. Ou seja, quando a pessoa, dentro do seu processo de vaidade, Pedra Rocha nos fala que a maior deformidade da alma humana é a vaidade. Quando a pessoa achar que não, que o que ele acha está certo, ele é isso, ele é aquilo, que ele não acredita nesse processo, ele não acredita na questão da mudança, ele não acredita na lei divina. Quando ele é obstinado a essas questões, a gente não deve perder nenhum tempo com eles. A gente deve deixar que a própria lei divina se encarregue de fazer os ajustes e os despertamentos necessários. Eles nos solicitam que nós devemos orar por eles, que a gente deve implorar a misericórdia divina, porque aí ele alerta mais uma vez: ai daquele que não aceitar este convite. Hoje nós tivemos alguns trabalhos aí no Trevo, né? E a todo irmão que efetivamente era trazido, que estava envolvido em um processo interferindo na parte do médio em si, né? Da parte do irmão encarnado, a gente falava exatamente sobre isso, né? Dizendo, meu irmão, aqui não é obrigado, aqui não é forçado, aqui você não vai ser amordaçado, você não vai ser amarrado. É uma questão de consciência. Despertou a consciência, ótimo. Agora, se você ainda quer continuar nesse ciclo vicioso, é uma escolha sua, porém, para toda escolha que nós fazemos, existem efetivamente as suas consequências se essas escolhas forem equivocadas. Então, é por isso que ele realmente fala que a gente não deve, de forma nenhuma, perder muito tempo com as pessoas rebeldes e obstinadas. E aí ele continua dizendo: todavia, recomende a todos aqueles que não basta ouvirem os vossos ensinamentos, é preciso segui-los e compreendê-los. Por que ele está se referindo a isso? Eu já havia comentado um pouco no início da mensagem, né? Que não adianta assim a gente pegar e ler o que é lei de causas e efeitos, o que é lei de amor, o que é lei de reencarnação, o que é lei de mediunidade, se a gente não compreender e se a gente não seguir esses ensinamentos. Se a gente está sendo orientado dizendo que para toda ação existe uma reação, para toda causa existe um efeito, para toda semeadura que é livre, existe uma colheita de acordo com aquilo que foi semeado. Se a gente não seguir a lei divina, não vai resolver nenhum tipo de problema. Por quê? Porque ele continua nos alertando, porque a ignorância é como um animal que não dispensa o freio e, como ao festim, ninguém poderá comparecer amordaçado, torna-se indispensável o esclarecimento que a si mesmo controla. Então, nós precisamos entender isso. Nesse processo de transição planetária que está ocorrendo, a gente não pode ser transferido
de um ambiente mais grosseiro para um ambiente mais sutil, amordaçado. A gente tem que ir pelo nosso nível de despertamento, pelo nível de esclarecimento, pela condição espiritual que nós estamos passando. Então, ninguém pode ser levado a esse festim se ele não for através de um processo de consciência. Não pode ser levado amordaçado, porque aí a espiritualidade estaria interferindo no processo de livre-arbítrio. E aí ele continua: ciência, ciência, porque tudo é lei, 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 porque tudo está escrito e arquivado na biblioteca divina. O que seria essa biblioteca divina? É, a espiritualidade nos fala que todos nós que estamos encarnados aqui, fica registrado todos os nossos processos encarnatórios em uma coisa chamada de registro acásico. Então, todo o conhecimento espiritual das leis divinas está também arquivado nessa biblioteca divina. E essa biblioteca divina, ela vai estar sempre disponível no momento que a gente mergulhar em cada um de nós. Existe um termozinho chamado vitriol, uma palavrazinha chamada de vitriol, que é você buscar, você mergulhar em você mesmo, para poder você buscar o conhecimento interior, você despertar o conhecimento interior. Então, quando a gente tem a boa vontade, quando a gente começa a estudar as leis divinas, a gente simplesmente meditando, a gente consegue ter acesso a essa biblioteca divina. E aí, para finalizar, ele continua dizendo, né? Agora que a Terra vai terminando o seu último milênio de seu curso primário, ai daquele que não estiver preparado para o grande exame e com ela passar para o curso secundário, pois terão de voltar a uma escola ainda primária, onde repetirão todo o seu curso cheio de sofrimentos. Meus irmãos, nós temos dentro, para facilitar o entendimento, nós temos dentro do nosso sistema solar, nós temos 9 planetas, né? E nós temos o planeta Terra, que está, é o terceiro planeta mais próximo do Sol, e nós temos lá Plutão, que está lá atrás, bem mais afastado. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que o planeta Terra está passando por um processo de transformação, essa transição planetária. Então, o que é que acontece? Esse momento de a gente dizer que não conhece mais as leis, isso já está terminando. Então, quando ele se refere ao curso primário, é exatamente nesse aspecto. Então, se a gente não passar por esse chamado grande exame, para que a gente possa sair desse curso inicial, desse curso primário, e para um nível um pouco mais avançado, que ele se refere ao secundário, tá certo? A gente não vai ter a condição de continuar encarnado aqui no planeta Terra. Só que nós não vamos perder a oportunidade. O que é que vai acontecer? Nós seremos transferidos ou expurgados para um planeta mais atrasado do que o planeta Terra, para que a gente possa continuar o nosso trabalho lá. Então, é isso que efetivamente está acontecendo. Foi isso que aconteceu com os exilados da capela, quando não tinham mais a condição de permanecer lá na constelação de Bela, e foram transferidos ou foram expurgados aqui para o planeta Terra. Ajudaram muito no processo evolutivo do planeta, certamente, mas deixaram de, efetivamente, todos não vieram nessa mesma condição. Muitos, inclusive o próprio Mestre Jesus, né? Ele veio no sentido de ajudar a humanidade que lá foi transferida para aqui. Mas se a gente não tiver essa condição, a gente infelizmente vai ser expurgado ou transferido para um planeta mais atrasado do que o planeta que nós estamos, para que a gente possa continuar o nosso processo evolutivo. E para finalizar, o Mestre Jesus dizia assim, ó: na casa do meu Pai existem várias moradas. As moradas que o nosso querido Mestre Jesus se referia é exatamente isso, que existem vários planetas dentro dos sistemas solares, que não só existe o nosso, né? Dentro das galáxias. Então, o que é que efetivamente vai acontecer? A gente vai ser transferido para um planeta para que a gente possa continuar o nosso processo evolutivo. Ernesto, me desculpe, eu acho que eu extrapolei aí 3 minutinhos, mas queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês. Espero de alguma forma ter contribuído. É uma mensagem assim muito profética, mas que fala exatamente muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, o que eu posso desejar e rogar ao grande arquiteto do universo,
ao nosso querido e amado mestre Shebna, e especialmente ao nosso irmão Pedra Roxa, é para que a gente possa estar em condição de ser convidado para essas bodas do Cordeiro, tá certo? E que a gente realmente tenha a possibilidade de fazer parte dessa festa, desse festim tão belo que certamente vai nos ajudar. Grato, meu irmão, gratos, queridos irmãos. Ernesto, finalizei, vou interromper o compartilhamento aqui.